Primeiro elemento da obrigação tributária da CBS e do IBS, um dos elementos que eu considero mais importante, que é o fato gerador. Vamos lá? E eu já tenho o slide aqui para vocês. Olha só, lá no PLP, né, número 68 de 2024, temos o conceito de fato gerador, conceito este que ele é fiel àquilo que foi dado pela Constituição Federal. Então, qual é o conceito de IBS e CBS? Né? A IBS e o CBS incidem sobre o quê? Afinal de contas, qual é o fato gerador? Primeira coisa que você precisa entender, e eu não me canso de repetir isso, que o IBS e a nova CBS, elas não possuem, não correspondem ao somatório da base do fato gerador do ICMS e do ISS, eles não possuem, tá? Isso por quê? Porque eu tenho a base do ICMS, que é a circulação de mercadorias, venda de mercadorias, e a base do ISS, que é a prestação de serviço. Mas o IBS, ele é muito mais do que isso. O IBS é um imposto sobre bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e prestação de serviços, né? Inclusive aqueles, né? Extingue-se a lista de serviços, é qualquer tipo de serviço. Isso faz com que o CBS e a IBS tenha como característica a base ampla, já anota isso, né? A base ampla, de novo, tão importante de novo, incide sobre o fornecimento de quaisquer bens, materiais ou imateriais, inclusive direitos, e sobre qualquer tipo de prestação de serviço. Outro ponto importantíssimo, né, que a base de incidência da CBS e do IBS, elas são as mesmas, não tem diferença. Então, quando incide IBS, incide CBS. Quando não incide IBS, não incide CBS. Inclusive por uma ordem constitucional. A Constituição Federal já exigiu que fosse dessa forma, né, com base na simplificação tão prometida, né, com esta reforma tributária. Então, vamos lá. Fato gerador está lá no artigo 4º, lá no artigo 4º do PLP número 68 de 2014. Então, olha só, né, tá aqui do fato gerador. E é isso que eu quero que vocês visualizem e acompanhem aqui cada um dos detalhes. Olha só, o IBS e a CBS incidem sobre, né? Vamos lá para a base de incidência. Sobre operações onerosas com bens ou serviços. Né? Se a gente voltar lá no conceito, na competência tributária, sobre bens materiais ou imateriais, aqueles onerosos, aqueles que têm contrapartida. E a grande novidade me incide também sobre operações não onerosas, que é o que está posto lá no artigo 5º, no próximo artigo, e nós teremos a próxima aula para falar só sobre a incidência de IBS e de CBS, sobre essas operações não onerosas, tá? Extremamente importante. E aqui no parágrafo 1º, ele vem me trazendo quais são essas operações onerosas, ou seja, ele me traz aqui, né, me fala do inciso 1º. Olha só, para fins de incidência do IBS e CBS, considera-se operações onerosas com bens ou serviços qualquer fornecimento com contraprestação. Olha só, cuidado, que ele não me diz que é uma contraprestação financeira. Ele me diz que é qualquer tipo de contraprestação. Pode ser, por exemplo, uma permuta, ou seja, pode ser qualquer tipo de contraprestação, não apenas compra e venda, aquela direta de maneira financeira. Inclusive aquela decorrente de, e me traz uma lista aqui, né, de exemplos, né, que entra dentro desse fato gerador. Alienação, inclusive compra e venda, troca ou permuta, dação e pagamento, olha só, exemplos de que essa contraprestação não é financeira, eu estou fazendo uma dação e pagamento. A locação, professor, vai incidir locação? Sim, e aqui está um exemplo do que eu acabei de falar. Olha só, se a gente for pegar aqui a locação que estamos falando aqui no inciso 2, sobre a locação de bens móveis ou bens imóveis hoje, não incide nem ICMS e nem ISS. Mas a locação, ela está dentro da base do IBS e dentro da base da CBS, né? O que mostra o que eu acabei de dizer da base ampla e que o fato gerador da CBS e do IBS ela é muito mais do que a soma
dos fatos geradores de ICMS mais ISS, né? E a locação está aqui como exemplo desse conceito que eu trago. Também, incidência sobre o licenciamento, sobre a concessão, cessão, sobre o mútuo, né? Para tudo aí, presta atenção, olha só. Você sabe muito bem do que eu estou falando, você que adora um mútuo, né? Mútuo entre ascendentes e descendentes, mútuo entre sócio e a empresa, né? Entre a empresa e o sócio. O mútuo agora é base de incidência do IBS e da CBS. É outro exemplo do que eu estou afirmando sobre base ampla. Um mútuo hoje não tem incidência nem de CBS e também não tem incidência nem de IBS, mas ele tem a incidência, deixa eu voltar aqui, mas ele tem a incidência da CBS e do IBS. Olha só, a doação com contraprestação em benefício do doador. Então, até mesmo a doação, se houver uma contraprestação, vai ter a incidência do IBS e da CBS. A instituição, então está aqui a doação, a instituição onerosa de direitos reais, tá? E quando eu falo em direitos reais, é qualquer direitos reais. Eu vou sugerir aqui para você, vai lá no artigo 1225 do Código Civil. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem facinho de você ler. Porque, lá no artigo 1225 do Código Civil. Por quê? Porque lá estão todos os direitos reais. É o direito de compra e venda, é o direito de usufruto, é o direito, vários tipos de direitos que estão postos lá sobre direitos reais. Então, a instituição onerosa de qualquer um desses direitos, inclusive o direito do compromisso de compra e venda, tá, gente? Então, sobre o compromisso de compra e venda, ele está dentro da base de incidência do IBS e da CBS, né? O arrendamento, inclusive o arrendamento mercantil, que hoje já está, né, esse arrendamento mercantil aqui, que hoje ele já está na base do ISS, né? Ele já está na base do ISS, ele já é o item 15.09 da lista de serviço da Lei Complementar 116 de 2003, o leasing e o arrendamento mercantil. E sobre a prestação de serviço, o que é que eu quero te chamar a atenção aqui, ó? Nessa prestação de serviço, importantíssimo, fim da lista. Fim da lista. Isso por quê? Porque você sabe, você que é um estudioso, conhece o ISS, você sabe que a competência dos municípios para instituir ISS é apenas para aqueles serviços que estão previstos na lista de serviço anexa à Lei Complementar 116. E agora não existe mais lista. Prestou serviço, qualquer serviço que seja, inclusive os serviços que não existam hoje e que vierem a existir no futuro, ele já está acomodado dentro da base do ISS. E importante também aqui para você que todos esses que eu acabei de pontuar aqui, ó, inciso 1 ao inciso 8, tá? Eles são exemplificativos. Vou escrever bem grandão aqui, ó. Eles são exemplificativos. O que isso significa? Ó, vou jogar aqui um bem grandão mesmo, tá? Exemplificativos. Vamos voltar aqui um pouquinho no texto? Olha o que ele me diz no parágrafo 1º. Para fins da incidência do IBS e da CBS, considera-se operação onerosa, com bens ou serviços, qualquer fornecimento com contraprestação. Olha o que ele está me dizendo aqui, é qualquer, olha essa palavrinha aqui, qualquer fornecimento com contraprestação. Inclusive, ou seja, ele me traz alguns exemplos. Mas não é que esses 8 incisos caracterizam o fato gerador do IBS e da CBS. O fato gerador do IBS e da CBS, ele é exatamente esse que eu vou marcar aqui para vocês. Ó. Ela é a operação onerosa com bens e serviços, qualquer fornecimento com contraprestação. Ou seja, vamos lá, fato gerador do IBS é qualquer fornecimento, de novo, qualquer fornecimento de bens, sejam bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e qualquer prestação de serviço. É claro que para não haver dúvidas, o parágrafo 1º aqui do artigo 4º me traz alguns incisos que são exemplificativos
Por exemplo, sobre a locação, que podia surgir dúvidas, sobre o multo, sobre a necessidade ou não de uma lista de serviço, está falando que é qualquer prestação de serviço, tá? Importante também, olha só que o parágrafo 2º, para fins de incidência da IBS e da CBS, considera-se operação com serviço. Então ele vem cá e me traz o conceito que é uma operação com serviço, é qualquer operação que não seja classificada como operação como bem. Então, o conceito de operação com serviço, ele é um conceito residual. Ou seja, você sabe o que é bem, e na aula passada nós trouxemos o conceito de bem, está lá no artigo 3º, está aqui. O que é um bem é qualquer bem, material ou imaterial. E o que é serviço? É qualquer fornecimento que não seja bem, tá? É residual assim mesmo, tá aqui para você, tá? O parágrafo 3º também é importante, mas não chega a ser uma novidade, né? E ele decorre, eu vou colocar aqui para você também, para destacar, que são irrelevantes para a caracterização dessas operações, né? Ou seja, não importa, né? Isso não importa para fins de definição, para fins de ocorrência ou não do fato gerador. O título jurídico pelo qual se encontre na posse do fornecedor, você pode chamar do que for, né? O que me interessa é a natureza jurídica da operação. Do que você está chamando isso é o menos importante, tá? A espécie, o tipo, a forma, a validade jurídica e os efeitos do negócio. Isso já existe, isso inclusive está no Código Tributário Nacional. Deixa eu diminuir aqui a minha fonte. Vou colocar aqui, princípio da pecúnia non-olet. Ou seja, você conhece, o dinheiro não tem cheiro. Então, esse fato gerador, ele acontece independente da validade jurídica dos atos, independente se esse ato é nulo ou anulável, se ele é praticado por um agente capaz ou um agente incapaz, tá? Então, ele me reforça aqui o que já está, vou colocar aqui também, aquilo que já está posto, né, lá no, deixa eu aumentar, aquilo que já está posto no artigo 118 do CTN. Tá? Então vai lá dar uma olhadinha bem bacana. Também ele me reforça que a incidência, ele independe, importantíssimo isso também, tá, pessoal? Ele independe da operação, independe da obtenção de lucro, né? Independe sobre o lucro. E aí aqui a gente tem que fazer uma observação importante. Ele não é um imposto sobre o lucro, isso fica muito claro na sua base de incidência, o fornecimento, na sua base de cálculo, né, que é sobre o preço do serviço, o preço da mercadoria. Claro que tem alguns detalhes para a gente dizer, mas importante ele não é um imposto sobre o lucro. Isso é importantíssimo que você saiba, tá? Professor, então não vai existir imposto sobre o lucro? Vai, tá tudo certo. Sobre o preço do serviço, o preço da mercadoria, vai ter IBS e CBS. E sobre o lucro, professor? Sobre o lucro vai ter aquela tributação que já existe hoje e que não está sendo substituída até o momento. Vai se pagar a contribuição social sobre o lucro, vai se pagar o IRPJ, mas o IBS e o CBS ele incide no começo da DRE, sobre o preço do serviço ou preço da mercadoria, tá? E também ele independe, né, do cumprimento de exigências legais, o que também está posto lá no Código Tributário Nacional, né? Por fim, importante tanto quanto, olha só, né, inclusive para a regra de transição. Presta atenção nisso. A incidência do IBS e do CBS sobre as operações não altera, eu vou marcar isso aqui para você, vou até trocar de cor, ó. Não altera a base de cálculo do ICMS e do ISS, tá? Então vamos lá, eu estou dizendo que eu vou ter um período de transição. Nesse período de transição vai vir IBS e CBS, vai extinguir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A incidência desses tributos não impacta na incidência tributária dos tributos antigos, tá? Então mesmo no período de transição, eu continuo tendo uma apuração do ICMS e do ISS nas regras antigas. Fato gerador antigo, sujeito passivo antigo, local de incidência antigo, momento da ocorrência antigo. E eu continuo apurando o IBS e a CBS, vou apurar IBS e CBS nas regras novas. Tá? Regras novas, eu digo, né, fato gerador novo, local de incidência novo, base de cálculo novo, e um não vai impactar no outro. Vamos de novo lá, a redação que é de extrema importância, quero que você leia com atenção.
A incidência do IBS e da CBS sobre as operações de que trata o caput desse artigo não altera a base de cálculo dos impostos de que tratam o inciso 1 do caput do artigo 155 e o inciso 2 do caput do 156, né? Para você que ainda não localizou, o caput do 155 nada mais é do que o ICMS e o caput do 156 nada mais é do que o ISSQN, tá? Então, eles não têm impacto. Tá certo, pessoal? No artigo 5º, já vou adiantar aqui, mas a gente vai falar da nossa próxima aula. Olha só, aqui, né, nós estamos falando das operações onerosas, mas nós vimos que aqui no inciso 2, ele me traz a possibilidade de incidir IBS e CBS, inclusive sobre operações não onerosas. E é sobre isso que eu quero falar com você e que está posto aqui no artigo 5º, né? E eu estou trazendo uma aula para a gente falar só sobre a incidência do CBS e da IBS sobre operações não onerosas. É isso mesmo, incidência sobre operações não onerosas. Aula extremamente importante. Já vamos para a próxima aula.